história e o contexto que efetivamente o Mário Jorge nos trouxe ajuda a perceber como se chegou hoje, como chegámos aqui hoje. E aqui a intervenção do Sr. Justo, com todos os dados que demonstram que, ou seja, os resultados daquilo que foi sendo construído ao longo de muitos anos, mas indiscutivelmente nestas últimas décadas, o que isto significa para a população. E não há dúvida que partilho totalmente a posição de que a realização desta conferência e da conferência dedicada à questão do Estado Social pela Congresso de Legislativas, penso ser, por um lado, importante como espaço de debate, mas também de toda a oportunidade. Ou seja, são estes espaços também que ajudarão seguramente a desenvolver e a contribuir para um movimento cívico, um movimento de consciencialização daquilo que está em causa quando se tenta, com a teoria desenvolvida e com as parangonas que todos conhecemos, dizer que a reforma do Estado Social vai salvar isto tudo, no fundo, a 4 milhões que é facultar, independentemente das consequências. E parece que agora já não é só 4 milhões. A partir de ontem vão ser um bocadinho mais, não é? As coisas vão se complicando, todos temos a noção que as complicações se desenvolvem. Eu tentei abordar as coisas de uma forma mais micro, se assim quiser. E ainda bem, porque se não os três, isto seria muito complicado. E mais micro no quadro daquilo que nem sempre abordamos, ou raramente abordamos entre nós, que é se neste quadro evolutivo que temos tido, com os resultados que aqui foram trazidos, como é que isto na relação com os cidadãos, na relação com aqueles a quem se prestam cuidados, como é que, o que é que evoluiu nisto ou o que é que não evoluiu? Que dificuldades ou que potencialidades existem? Uma abordagem simples, mas e é aquela que trago como contributo para este debate. Daí que deu o nome de pessoas, o SNS que construímos é de pessoas para pessoas e a qualidade dos cuidados. E neste quadro gostaria de dizer, primeiro, que não é possível fazer uma abordagem daquilo que é a qualidade dos cuidados ou a prestação dos cuidados de saúde que se desenvolvem no nosso país, como em qualquer outra parte, sem pensarmos que há um pressuposto que está na natureza intrínseca dos cuidados de saúde, que implica sempre uma tomada de decisão partilhada sobre que melhor cuidado se pode oferecer e receber. E quando falta decisão partilhada, quer dizer que nem sempre temos a noção de que é uma decisão partilhada, mesmo que ela exista. E ela existe sempre. Outra coisa é se ela é assumida como tal. Mas temos ainda um outro pressuposto que é que este processo da tomada de decisão é, e há dados, há evidência que o demonstram, que no processo de tomada de decisão é um fator determinante para resultados esperados. Ou seja, maior ou menor participação no processo de decisão, maior ou menor consciencialização da decisão partilhada, indiscutivelmente influencia resultados. É claro que no cotidiano da nossa vida este caminho tem sido feito de uma forma lenta, está caminho feito, mas ainda há muito a percorrer. E o caminho percorrido na assunção destes dois pressupostos não pode ser olhado se não tivermos em conta o contexto onde nos movemos e o contexto onde nos movemos do ponto de vista político e do ponto de vista organizacional. Não pode ser olhado se não tivermos em conta a questão dos profissionais, a sua formação, as suas competências, a complementaridade entre eles, da parte dos cidadãos, a resposta às necessidades percepcionadas, a literacia e saúde, não falam. E quando cito estes três aspectos, é porque eu creio que isto é nuclear para quando debatemos ou quando aprofundamos esta matéria. Ou seja, não é possível entendermos o pressuposto que tem a ver com a decisão partilhada como um instrumento essencial, como um processo essencial naquilo que deve contribuir para os resultados em saúde, se não somos capazes depois de encontrar esta contextualização.
pensarmos que o SNS nasce e cresce num quadro de referência historicamente construído e determinado pela organização dos cuidados em torno das situações de doença, já foi abordado de uma forma distinta, damos-nos conta de que este restício, ou seja, esta lógica de abordar as questões em termos de doença, ainda hoje está presente e determina também ainda hoje um hospitalocentrismo na organização da oferta e a medicalização da saúde na resposta compartimentada em episódios de doença. Ainda hoje temos isto. Apesar dos avanços que foram feitos, apesar de muita coisa que foi construída. Isto permite-nos compreender que temos uma cultura de organização dos cuidados alicerçada muitas das vezes numa lógica de cadeia de produção de atos, determinando o financiamento das organizações, condicionando comportamentos profissionais e alimentando nos cidadãos uma percepção das necessidades em saúde centrada mais na resposta às doenças. É esta alteração aqui que a gente tem que aqui o Cipriano nos deixou como grande desafio que temos que ser capazes de realizar. Ora, esta lógica tem implicações objetivas na necessidade da desocultação da decisão partilhada subjacente aos cuidados de saúde e, consequentemente, da qualidade dos mesmos. Afirmei anteriormente que se tem feito, mesmo lentamente, mesmo que seja lentamente, um caminho construído de avanços e recuos, mas que tem vindo a introduzir fatores que potenciam mudanças nas configurações das organizações organizacionais e profissionais. Estes fatores que foram fazendo caminho no plano conceptual, no plano discursivo, no plano dos comportamentos, tanto individuais como coletivos, podemos sintetizá-los da seguinte forma. Hoje, praticamente, creio que todos assumirão que o destinatário dos cuidados é um agente ativo e não é um simples receptáculo de cuidados. Os cuidados de saúde são entendidos como um todo e não apenas a soma das partes, decorrendo da complementaridade entre profissionais e instituições que os disponibilizam. E um terceiro aspecto é que os profissionais de saúde são mediadores e agentes privilegiados na construção e gestão dos processos de saúde e doença dos indivíduos, das famílias e das comunidades. Estes princípios, como dizia, vão fazendo algum caminho e têm reflexos na organização dos cuidados, na satisfação dos utilizadores e na procura de novas formas de gestão das organizações, com consequências na motivação dos profissionais, onde a reforma dos cuidados primários ainda a caminho, não totalmente completa, não totalmente alicerçada, é o paradigma de que é possível alterar a organização da oferta de cuidados mais centrada nas pessoas. Podemos identificar pelas abordagens sobre a satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde um reconhecimento positivo nesta mudança. Uma sondagem, está aqui o professor Pedro Pereira, uma sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Investigação da Universidade de Coimbra, das OSFs, publicada em 2009, demonstra, e é uma sondagem que todos podemos consultar, é uma sondagem clara de que os utilizadores das primeiras 146 unidades de saúde familiar identificam com satisfação positiva, muito positiva, aquilo que tem sido a relação de comunicação, os cuidados médicos, a informação e apoio, continuar a cooperação e a organização dos serviços. A segunda coluna identifica quais são os itens, quais são as variáveis que também foram perguntadas, e é muito interessante verificarmos como há aqui um desenvolvimento claro da percepção dos próprios cidadãos, dos próprios utilizadores sobre esta matéria. Mesmo que respeita áreas específicas como outra oferta de outros serviços, a resposta, o tipo de resposta, o atendimento, a rapidez, os recursos humanos, o que respeita à competência, às instalações, também ela largamente positiva, como podemos ver. É claro que, e mais ainda, é interessante verificarmos que em comparação com um estudo realizado sobre, em 2003 e 2004, 38,9%
dos utentes foram inquiridos se recomendavam ao seu centro de saúde e estes disseram que não recomendariam. O mesmo tipo de questão foi colocada se recomendariam a sua SIF e o seu médico de família, ao movimento, e foi efetivamente uma diferença fundamental, ou seja, só 6% disseram que não. Há aqui, e esta é a percepção, tanto é uma sondagem, como tudo o que isto pode ajudar a ir monitorizando também o que vai sendo alterado. É claro que não temos este tipo de trabalho, ao menos eu não o encontrei, eventualmente existirão, não temos este trabalho devidamente sistematizado para o conjunto do que se passa nas outras redes de cuidados, seja de cuidados hospitalares, cuidados continuados, seja da saúde mental, não temos este trabalho. Também é preciso perceber que não temos, porque a dinâmica que se introduziu com a reforma dos cuidados primários é uma dinâmica que foi de baixo para cima. Ao passo que muitas das introduções das reformas que têm sido trabalhadas nas áreas, nomeadamente hospitalar, são muitas das vezes de cima para baixo. Isto tem efeitos indiscutíveis de forma de uma lógica de percebermos que também aí há diferenças. Todavia, não podemos negligenciar que, apesar desta dificuldade, apesar daquilo que ainda está por fazer, sob o ponto de vista da alteração dinâmica das outras áreas, nomeadamente na rede hospitalar, há algo que se fez caminho também. Por exemplo, hoje, praticamente, em muitos hospitais, eu só trago um dado de um, só trago uma experiência de um, mas há vários que já realizaram este tipo de trabalho. O estudo de satisfação dos utentes, este é do Hospital de Espírito Santo de Évora, mas vários hospitais já aplicaram aquilo que é o questionário de satisfação dos utentes em termos hospitalares. Também aqui é interessante verificar que naquilo que é o essencial da qualidade, o mais positivo, abarca todos os itens, sendo que verificamos que as coisas menos positivas, menos positivas, são aquelas que têm a ver com ainda as interações, os locais de espera, o tempo de espera, que efetivamente deve ser ultrapassado. Há ainda que, já agora também mais um dado, que eventualmente será interessante trabalhá-lo, potencial de forma diferente no futuro. Há um estudo de uma colega minha, que um trabalho de doutoramento que realizou, e que tem a ver com a participação dos cidadãos no processo de cuidados, perspectivando a saída do hospital para casa. E é muito interessante que dos 91 situações identificadas de doentes para sair do hospital para casa, tinham absoluta necessidade de suporte aos autocuidados, tinham deficiência no autocuidado e, portanto, necessitariam um suporte efetivo ao autocuidado. Foi feito um trabalho que procurou identificar e simultaneamente intervir como é que os membros da família prestadores de cuidados teriam condições para poder vir a dar este suporte e que necessidades tinham prévias de suporte necessário para poder fazer esse suporte. E é interessante que uma das coisas, eram 91 situações, e é interessante verificarmos que, primeiro, 67% foi identificado com oportunidades de desenvolvimento das competências para tal, 73,6% tinham consciência desta necessidade, 57,1% revelaram disposição para desenvolver as competências, 60,4% mostraram desejo de participar, e destes 91, 86,8% tinham já um conjunto de competências que rapidamente lhes daria nesta via do desenvolvimento social. É uma coisa limitada, não há que generalizar, mas são indicadores que nos permitem ir vendo como podemos dar saltos. Isto é um retrato demasiado pequeno, claro, como devem calcular. De todas as formas, creio que é importante termos a noção de que estas coisas têm e dependem, e a reforma dos cuidados primários, ou seja, o primeiro lançamento, demonstra isto claramente. Aquilo que se passa no cotidiano dos nossos serviços é também válido.
é bom percebermos que muito disto está dependente daquilo que é a liderança, daquilo que são as competências das equipas multiprofissionais e dos processos participativos. Sem isto, dificilmente seremos capazes de dar um salto ao 100. Se não conseguimos potenciar isto, dificilmente conseguiremos dar o salto necessário. É claro que o que aqui vos trago é um retrato muito pequenino, mas é bom percebermos que não podemos isolar o caminho realizado até agora. Eu acho que não vou tão atrás como foi Mário Jorge, também não é isso, mas eu creio que há um marco nesta última fase do processo do Serviço Nacional de Saúde, que é um marco de 1998, que tem a ver com aquilo que politicamente é assumido como uma nova política, sintetizado nos 10 princípios que estão integrados no compromisso da saúde, no compromisso, estratégia para o virar do século de 1998 e 2002. Estão aqui pessoas que participaram diretamente nisto, de certeza absoluta que darão todos os contributos que necessitarem de discutir. Reparem que os 10 princípios que estão aqui enumerados, se os correlacionássemos com estes pequenos avanços que foram havendo, efetivamente há aqui um conjunto que estavam devidamente estruturados e clarificado como é que se podia lá chegar. Contudo, na sequência, e ainda por cima foi um processo participado, com discussão desde 96, o que permitia, fazia antever, que efetivamente era possível ir mais longe. E eu creio que este marco é um marco importante, por uma ordem de razão. Reparem que é a partir deste marco que, apesar das dificuldades, dos recuos, das descontinuidades políticas, apesar de tudo, o país foi se dotando de instrumentos no que diz respeito à elaboração de cervejas que anteriormente não tinha. Este é um marco que define a elaboração dos planos nacionais de saúde. E este marco é um marco que, em meu entender, é muito importante, independentemente daquilo que hoje nos preocupa, daquilo que hoje temos em causa, mas é um marco que determina, se assim quisermos, aquilo que é uma nova etapa naquilo que deve ser e naquilo que pode ser a potencialidade do Serviço Nacional de Saúde. Creio que, e não eu vou terminar, creio que é bom compararmos, quando falamos deste marco histórico, se olharmos o Plano Nacional de Saúde para 2012 e 2016, é bom olharmos os itens que são os itens de referência para se poder ser promovida a qualidade em saúde. E reparem que há aqui um conjunto de itens que eu não vou nem sequer analisá-los como não fiz um outro, mas reparem que há aqui uma assunção, se assim quisermos, de alguns conceitos, de alguns parâmetros, que nem sempre foram efetivamente tomados e retomados no percurso histórico que temos. E vou terminar porque o SNS é uma instituição de pessoas para pessoas. O seu desenvolvimento não passa por continuar a afirmar que é necessário reformas. Nós temos hoje um conjunto de instrumentos que não significa que precisamos de grandes reformas, mas sim dar conteúdo e sentido ao caminho aos princípios iniciados pela nova política. Muito obrigado.